Bom dia, meus irmãos e amigos em Cristo. Estamos vivendo no fim dos tempos. As profecias da Bíblia têm se cumprido ao pé da letra. A mornidão de Laodiceia é um macro sinal espiritual a percorrer todo o cristianismo. Estamos próximos do papado ocupar o trono do mundo. O livro do Apocalipse, contudo, nos diz que será por um curtíssimo tempo, porque logo, logo o nosso Senhor regressará a esta terra. A confusão, porém, é permanente, e poucas são as pessoas que conseguem enxergar o caminho a seguir, porque ficam ouvindo opiniões desencontradas. No dia 14 de março de 2021, por exemplo, uma irmã colocou-me pelo WhatsApp a seguinte questão: Irmão Paulo, tem uns grupos por aí que são contra a Trindade. Falam que é uma invenção católica. Bem, eu creio que ela estava querendo saber a minha opinião, porque seria mais um elemento complicador na sua cabeça, pois não tenho nenhuma formação teológica e, portanto, estou sem as credenciais para discutir com o seu pastor. Mas resolvi responder-lhe a si mesmo como um simples pesquisador independente das Escrituras e disse-lhe: minha irmã, isto é uma questão pessoal. Não podemos deixar o processo de nossa salvação nas mãos de ninguém, porque na hora do juízo ninguém estará lá para nos ajudar a dar explicações ao juiz de toda a terra. Por outro lado, eu me preocupo mais com o que está na Bíblia do que com o que está nos concílios das igrejas e na boca de terceiros. Mas vou lhe dar duas passagens apenas para a sua meditação. A primeira é do apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A outra é do próprio Cristo, em João 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ora, se a irmã está atrás da receita para a vida eterna, guarde bem essa passagem. E se ainda a irmã quiser saber a posição da igreja cristã primitiva, vejamos a passagem de 1 Coríntios 8, verso 6, que trata de um conceito primitivo e, como tal, não pode ser alterado. Todavia, para nós, da igreja primitiva, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Quanto à invenção católica, lhe recomendamos ver na internet o título Segundo Concílio de Constantinopla, ocorrido em 381 depois de Cristo, o qual definiu esta questão. Sabemos, porém, que na Bíblia foram introduzidas em traduções tendenciosas e a única maneira segura para eliminá-las é considerar a Bíblia como um todo inspirado, admitindo que toda a verdade da palavra de Deus se acha em perfeita harmonia, como os elos de uma corrente. Desta forma, estaremos na posse da chave que o céu nos proporcionou para encontrar as distorções que foram infiltradas. Por exemplo, se em nossas Bíblias encontrarmos pontos divergentes dos que acabaram de ser considerados, devemos desconfiar, pois sabemos que o Espírito que inspirou Paulo e Jesus Cristo é o mesmo que inspirou todos os demais autores da Bíblia, não podendo haver contradições. No caso de pontos divergentes, como esse a respeito da Trindade Divina, seria válido recorrer à história dos concílios e mesmo a livros atuais que tratam desse tema claramente, como a Iniciação ao Cristianismo de Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI. Se a irmã não o encontrar nas livrarias da região, eu posso lhe emprestar o meu. Somente então a irmã poderá ficar à vontade para tirar a sua dúvida com o seu pastor, se é que deseja
passar a viver pela fé que uma vez foi dada aos santos. Jesus não nos chama de hipócritas, como se estivéssemos nos fingindo de cristãos, mas diz que não sabemos da nossa condição. Diz que as sutilezas do engano seriam tão sérias que, se possível, enganariam os próprios escolhidos, conforme Mateus 24, verso 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Muitos cristãos pensam que apenas melhorando a sua conduta com relação ao que eram antes da conversão seria suficiente para alcançar o céu. Mas uma dose mínima de reforma espiritual pode representar uma vacina contra a obtenção de um verdadeiro caráter cristão digno de habitar com os heróis da fé. Quando respiramos uma atmosfera espiritual contaminada, causadora de boa parte da mornidão que nos acomete, nos sentimos espiritualmente confortáveis porque comparamos a nossa vida espiritual com a de nossos irmãos. E assim nos iludimos sutilmente, pensando que a nossa fé e amor são suficientes, que somos guiados pelo Espírito e que os complementos necessários para um caráter semelhante ao de Jesus serão recebidos por ocasião do seu retorno. Buscamos dessa forma insensata atenuar a censura que nos foi feita por aquele que não pode errar. Não negamos a nossa fraqueza espiritual, mas abafamos a nossa consciência moral, admitindo a impossibilidade para atendê-la completamente, para sair da mornidão que tão bem nos caracteriza. Nosso coração egoísta se acomodou, pensando que já foi justificado, que a salvação é apenas pela graça e que, portanto, estamos no direito de continuar dormindo, fazendo companhia para as virgens loucas. O nosso problema é que, no fundo, rejeitamos a ideia de viver pela fé, num mundo tão cheio de oportunidades. Somos mornos, porque interrompemos o nosso processo de santificação, entendendo que o mesmo esteja concluído, quando nem mesmo é certo que tenha começado. Por amor aos prazeres do mundo e à sua glória, fazemos questão de ignorar os apelos de quem amorosamente nos adverte, nos assegurando que, se não houver um processo contínuo e determinado de santificação, até alcançarmos a perfeição do caráter de nosso Mestre, não poderemos obter os vestidos de luz confeccionados pelo céu, dos quais necessitamos para com Cristo habitar. Evitamos reconhecer o fato de que quem não morre para si mesmo, conforme Mateus 16, 24 e 25, não se qualifica para herdar a vida eterna. Esquecemos com facilidade que seremos avaliados pelo tribunal celeste, onde não haverá erros de interpretação, que lá seremos julgados pelas nossas obras de acordo com os originais da Bíblia. As boas obras não podem nos salvar, é verdade, mas a sua ausência poderá motivar a nossa perdição. Ignoramos que, segundo aquele que morreu por nós, corremos o risco de perder a nossa coroa e que esta será a consequência mais profunda de nossos problemas espirituais. Se a repreensão à Laodiceia não procedesse de Jesus, poderíamos até continuar justificando o nosso desamor, nossa falta de engajamento na obra de Deus e os desmantelos da nossa fé. E olhe, que não se trata da falta de conhecimento sobre a doutrina da salvação pela graça, por meio da fé. Todos sabem que a salvação é exclusivamente pela graça e esse dom nos foi provido na cruz. Não podemos acrescentar nada por meio de nossos méritos, pois se trata de um conceito que nos vem da igreja primitiva e, como tal, não pode ser alterado. A questão das boas obras não faz parte deste plano, apenas decorre dele, podendo, contudo, limitar a nossa salvação. Por isso, essa questão precisa ser bem avaliada. O fato de conhecermos o conceito primitivo da salvação não pode ser mudado. Não modifica a nossa situação diante de Deus. Não obstante Cristo ter ido além da cruz para nos salvar, enviando-nos seu Santo Espírito para abrir a nossa compreensão
para toda a verdade, ele precisa ainda nos repreender com severidade, nos recriminando por não estarmos operando, ou melhor, comprando o colírio do Espírito Santo para poder colocar as suas recomendações em prática. Como não temos nenhuma pressão ostensiva contra a nossa acariciada natureza carnal, que não obstante tem sido sensibilizada pelo caráter amorável de Jesus, ainda continua gostando de andar como antes da conversão. Negligenciamos com facilidade a dar uma resposta adequada àquilo que por nós já foi feito na cruz. O sangue de Cristo não mais nos constrange como antes, e por isso somos chamados de mornos, porque não praticamos aquilo que pensamos conhecer e nem correspondemos de verdade ao amor eterno que nos redimiu. Ensaiamos toda sorte de recursos para fazer o menor esforço pela salvação, que afinal é gratuita, mas que cobra a nossa entrega total, como Cristo entregou-se por nós. E assim, nos encontramos em busca do despertamento espiritual, mas somente para voltar à mesma forma morna anterior, porque uma obstrução do canal da bênção nos impede de executar a reforma devida que reconhecemos como absolutamente necessária. Precisamos mergulhar fundo nas Escrituras para identificar os desvios para os quais fomos induzidos, voltar ao caminho verdadeiro, que consistirá em uma mudança radical das ideias e teorias preconcebidas que hoje nos impede de desenvolver a nossa fé e de praticar os hábitos requeridos e a obediência humilde e irrestrita à autêntica palavra de Deus. Precisamos o quanto antes nos ajustar ao ministério dos anjos celestiais, os quais devem atuar em nosso coração por meio do estudo da palavra e com o espírito de oração. Mas para isso precisamos de genuína sinceridade, para descobrir o que tem levado o nosso querido Salvador a nos chamar de cegos, diante da tamanha luz que nos foi disponibilizada, e nos recomendar o colírio do Espírito Santo nos seguintes termos: meu conselho para você é: compre de mim o ouro refinado no fogo para que fique rico, e roupa branca para que você fique vestido e não tenha que se envergonhar de sua nudez. E compre colírio para usar nos olhos e poder enxergar. Apocalipse 3:18, Novo Testamento judaico. Ficaremos hoje por aqui. Um forte abraço, continue conosco para juntos avançarmos pela fé. Obrigado pela sua presença conosco, curta o nosso louvor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.